Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel, no capítulo 48. Eu sei que nós não estamos numa reunião exclusiva para a liderança, embora eu sei que há muitos líderes aqui, começando dos líderes de célula, incluindo aqueles que ainda nem sabem que serão líderes. A palavra que eu vou compartilhar essa manhã, normalmente eu falo ela só em reuniões de liderança. E por alguma razão, desde ontem, eu sinto no meu espírito que Deus quer que eu fale a respeito do assunto. Mas eu vou fazer algo aqui um pouco diferente. Nós vamos tentar montar juntos um quebra-cabeça. Então, é muito importante que você fique comigo. Uma olhadinha no celular, uma mensagem você respondeu, você pode perder completamente a linha de raciocínio. Pastor, não é tão difícil encaixar as coisas assim, mas eu vou contar uma história meio que de trás para frente. Nós vamos começar pelo final dela. Já assistiu aqueles filmes que começam com uma cena interessante, de repente congela e diz, tanto tempo antes, aí ele está te dizendo, olha, tudo agora é para você entender como é que chegou aqui. Então nós vamos fazer algo parecido. Só que a diferença é que cada vez que eu volto um tempo na história, eu vou te ajudar a entender dali para frente, mas eu vou voltando aos poucos, para que dessa forma, e só no final você vai entender o que eu quero construir, é que você perceba que eu não quis entregar o ouro todo de uma vez só. Então, fica comigo, eu tenho certeza que vai trazer luz ao seu coração. Ezequiel capítulo 48, versículo 11. 11 e 12. O final do versículo 10 fala de uma região santa dos sacerdotes. E o 11 diz assim, será para os sacerdotes santificados. Repita comigo, sacerdotes santificados. Mais uma vez, sacerdotes santificados. Então o texto diz, será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Será região especial dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Olhe para cá um instante. Ezequiel está falando de um momento único e singular da história. Eles estão voltando do período do exílio de Babilônia. E nesse momento do pós-exílio, momento de reconstrução, nós sabemos que não apenas teríamos, sob a liderança de Esdras, a reconstrução do templo, mas nós temos uma orientação de Deus a respeito de como tudo deveria ser. Há uma discussão entre escolas teológicas sobre se Ezequiel está falando para a reconstrução dos dias ou se tem uma perspectiva escatológica. O ponto em questão não é nem esse. Deus está dizendo como seria o templo nos mínimos detalhes. E ele diz, haverá uma região sagrada em volta do templo, mas dentro dela vai ter uma região ainda mais nobre. E Deus diz, eu vou dar um destino para ela. Deus está dizendo, essa herança especial, esse melhor pedaço de terra, ou o que a gente poderia chamar para os levitas, o melhor condomínio para se morar. Deus diz, será para os sacerdotes santificados. Deus especifica não apenas esse adjetivo dos sacerdotes santificados, mas ele também se refere a uma linhagem. Ele diz, será para os filhos, para a linhagem, para a casa de Zadok. E Deus dá exatamente o motivo. Ele diz que não andaram errados quando todos os demais levitas se desviaram. A partir daqui, eu quero construir duas ideias em paralelo. Primeiro, Deus tem o que nós podemos chamar e classificar de uma herança para os santificados. E esse é o tema da minha mensagem hoje. Deus está dizendo para vocês que me levaram a sério e se posicionaram em santidade, eu tenho um legado, uma herança especial. Segundo, Deus está falando de uma linhagem específica. E nós precisamos entender, junto com a história dessa linhagem, os princípios da palavra de Deus, que revelam, na verdade, um propósito a respeito do que Deus espera dos seus ministros, do que Deus espera dos seus obreiros. Então, esse é o ponto onde nós temos Deus promovendo, exaltando, honrando os sacerdotes santificados. Esse é o ponto final da nossa história, onde nós vamos chegar.
Mas para entender quem são esses filhos de Zadok, ou essa linhagem, eu preciso que você volte comigo agora, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 27. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 27. A Bíblia diz: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Uma clara referência a Arão, o primeiro de toda uma linhagem sacerdotal. 29. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles os engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus a um tempo, com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal que sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel. Diga comigo, sacerdote fiel. Só mais uma vez, um sacerdote fiel. Então Deus diz: suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável. Outra tradução diz uma casa firme. Uma outra ainda diz uma casa duradoura. Então o Senhor diz: edificarei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. E será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Então agora nós voltamos um bom tempo na história para compreender um episódio que eu acredito ser imprescindível, que nos ajude a chegar lá no final da história com a mentalidade correta. Nos dias de Eli, nós temos uma corrupção na ordem ministerial. A Bíblia diz que os filhos de Eli roubavam a oferta das pessoas, se prostituíam com as mulheres no templo, e que Eli não os repreendeu. Num dado momento, um homem de Deus, que nós não sabemos o nome, aparece a ele e traz uma mensagem. A mensagem é clara: eu estabeleci o teu pai, entreguei o ministério, confiei a linhagem dele, o ministério, e diz que me serviriam para sempre, mas o Senhor diz: longe de mim tal coisa. Deus diz: eu vou arrancar você e o seu braço da casa de seu pai. Deus está dizendo: eu não estou mudando a promessa que eu fiz a Arão e a sua descendência, mas você, Eli, eu estou arrancando fora, e junto com você toda a sua linhagem vai ser arrancado fora. Deus estava literalmente dizendo: eu vou acabar com a sua raça. Os teus filhos vão morrer juntos no mesmo dia, e a partir de agora o juízo e a desgraça vai se instalar na sua casa, até que todo mundo seja arrancado do ministério. E quem não morrer de forma prematura será expulso do ministério para mendigar. O Senhor diz: eu vou colocar um fim nisso tudo. E a razão, nós sabemos, é muito clara: eles saíram fora do padrão. Deus diz: no seu lugar, depois de eu arrancar você, eu levanto um sacerdote fiel, o que você não foi. E para esse sacerdote fiel, eu vou edificar uma casa firme, uma família duradoura. Eu vou criar uma linhagem que, diferente da sua, reproduza esse DNA de fidelidade, esse DNA de compromisso que eu não encontrei em você. E Deus diz: ele vai cumprir o que eu tenho no coração e na mente. Deus está dizendo: antes de você aparecer na história, antes de eu levantar esse substituto, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, eu tenho algo no coração e na mente para os meus ministros. E você não está me permitindo ir para lá, então eu arranco você e eu levanto alguém
que me permita viver o meu sonho na terra. Isso é uma palavra-chave. A partir desse dia, o juízo, a desgraça na forma de juízo, se instala na vida de Eli. Nós passamos pelo capítulo 3 e já no 4. A arca do Senhor é tomada na batalha. Os 2 filhos de Eli são mortos no mesmo dia. Ele recebe a notícia não só da morte dos filhos, mas de que a arca de Deus se perdeu. Ele cai da cadeira, a Bíblia diz já era velho e pesado, quebra o pescoço e morre. Uma das suas noras, sabendo da morte do marido, entra em trabalho de parto porque estava grávida e na hora da luz também morre. A partir desse momento a morte se instala na família. Mas normalmente eu e você não costumamos ler a Bíblia preservando uma linha de pensamento, a cronologia. A gente lê alguns capítulos, desconecta o todo e a gente não percebe que o que aconteceu com Eli, seus filhos e a sua nora era só o começo de uma sentença, de uma ordem de Deus contra toda a linhagem deles. Deus diz, eu vou arrancar todo mundo, eu vou acabar com a sua raça. E o processo não termina tão rápido, mas ele continua, o juízo de forma progressiva se estende. Em 1 Samuel, no capítulo 22, se for rápido de endereço, abra lá comigo. Nós temos um momento específico onde Saul, aborrecido com seus homens, aborrecido com o fato de que Jonatas, seu filho, fez aliança com Davi e ninguém conta para ele. Agora Davi fugiu, escapa dele, inclusive com a ajuda de Mical. Saul, se sentindo traído por todo mundo, começa a apertar a sua liderança principal do exército. E ele começa a dizer para eles, vocês acham que quando Davi for rei, ele vai dar o que eu dei para vocês? Vocês vão ter cargo de confiança, vão ter os privilégios que eu dei a vocês, as vinhas, o salário, a honraria. Em outras palavras, Saul estava lembrando, se eu cair, vocês caem tudo junto, cambada. E com esse incentivo, a Bíblia diz que um tal de Doeg, um edomita, que tinha ido à casa do Senhor no momento em que Davi passa e pede ao sacerdote Aimeleque para consultar o Senhor em favor dele. Doeg resolve dar com a língua nos dentes e diz, olha, eu vi Davi passar pelo sacerdote, consultou o Senhor, deu provisão para ele, é tudo que eu sei. A Bíblia diz que o rei manda chamar Aimeleque. E junto com ele vem uma tropa de sacerdotes. Saul começa a acusá-los, dizendo, vocês estão de mãos dadas com o rei. Aimeleque tenta se defender e diz, eu não estou sabendo de nada que está acontecendo. O homem é seu genro, é capitão do seu exército, é o homem da sua confiança. O que eu fiz de errado consultando ao Senhor em favor dele? Mas por mais que ele tente se defender, Saul dá uma sentença. E no versículo 17 do capítulo 22 nós lemos, disse o rei aos da guarda que estavam com ele, volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor, tiveram temor. Então disse o rei a Doeg, o que era o edomita, volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Não bastasse essa chacina dos 85 sacerdotes, olha o versículo seguinte, o 19. Também a Nobe, que era uma cidade sacerdotal, também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou ao fio da espada homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Saul mandou exterminar uma cidade inteira. Não apenas os 85 sacerdotes, mas tudo, todos os animais, todos os familiares. Toda aquela cidade foi exterminada, com uma exceção. O verso 20 diz, porém dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, bem sabia eu naquele dia, que estando ali Doeg o edomita não deixaria de o dizer a Saul, fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai, fica comigo, não temas, porque quem procura minha morte, procura também a tua, estarás a salvo comigo. Então agora nós temos um único homem, dessa cidade, e não só dessa cidade, mas dessa linhagem sacerdotal que está vivo. Davi, debaixo do peso, se sentindo culpado pela morte de todo mundo, diz, ninguém vai tocar em você enquanto eu estiver vivo. E traz ele debaixo da sua proteção. Quem? Abiatar, filho de Aimeleque. Agora, o que eu e você precisamos entender é que quando os filhos de Eli morrem, quando o próprio Eli morre, aquela palavra de juízo estava se cumprindo. Mas ela não tinha se cumprido toda. Porque Deus falou de tirar uma linhagem inteira. Sem gastar tempo demais no aspecto técnico,
mas caso você queira anotar, você vai descobrir a linhagem de Eli, tanto em 1 Samuel 14:3, como em 1 Crônicas 24:3, que fala tanto de Aías, como também de Aimeleque, como descendentes de Eli. Resumindo, Aimeleque era filho de Aitube, e Aitube era neto de Eli. Aimeleque, portanto, era bisneto de Eli. E esse Abiatar que fugiu, era tataraneto de Eli. Então nós temos agora um último homem de uma linhagem inteira que está vivo. Todo o restante da linhagem de Eli foi exterminado naquela cidade. Durante os dias em que Davi foge de Saul, depois quando é estabelecido no seu reinado em Judá, depois em todo Israel, Abiatar e um outro sacerdote estão o tempo todo ao lado de Davi. Eles carregam a arca do Senhor, a estola sacerdotal, consultam o Senhor, e isso vai ao longo de toda a vida de Davi. Porém, Davi organiza a casa antes de morrer, interrompe a conspiração de Adonias pelo trono e coloca Salomão. Salomão, quando assume o trono, olha para o seu irmão Adonias, um dos mais velhos filhos de Davi, e diz: você tentou puxar meu tapete. Ele diz: eu estou de olho em você. A hora que você pisar fora do prumo, botar o pé fora da linha, eu venho com tudo para cima de você. E Salomão só ficou esperando Adonias dar motivo. O dia que deu motivo, ele vai para cima de Adonias e manda matá-lo. O problema é que na conspiração de Adonias, duas forças se uniram. Uma força política e uma religiosa. A força política, podemos chamar militar, era Joabe, capitão da guarda de Davi, do exército. E o outro era o próprio Abiatar que estamos falando. Os dois apoiaram a conspiração de Adonias, que depois foi interrompido. No momento em que Adonias morreu, Joabe pensa: Salomão está fazendo a limpa. Ele corre e agarra nas pontas do altar, que era o maior clamor por misericórdia que alguém poderia fazer. Salomão manda arrancá-lo de lá, por conselho de Davi, seu pai. Ele diz: não deixa esse homem morrer em boa velhice. Ele matou 2 capitães melhores do que ele, a traição. Davi está reconhecendo: eu não tive peito e coragem para lidar com o problema, mas você, meu filho, resolva o que eu nunca resolvi. E Salomão, determinado, arranca Joabe de lá e manda matá-lo. Quem que sobrou da conspiração? Abiatar. Vá comigo agora para 1 Reis, capítulo 2. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículos 26 e 27. Agora Salomão vai ter uma conversa com Abiatar e diz: e Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Natote, para os teus campos, porque és homem digno de morte, porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor. Agora preste atenção no final do 27. Cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Quando os filhos de Eli morreram, a palavra estava se cumprindo? Sim. Quando Eli morreu, a palavra estava se cumprindo? Sim. Quando sua nora morreu, estava se cumprindo? Sim. Quando Aimeleque e todos aqueles sacerdotes que estavam com ele e a cidade nobre foram exterminados, a palavra estava se cumprindo? Sim, mas não totalmente. Enquanto houvesse um descendente de Eli, a palavra não tinha se cumprido totalmente. A Bíblia diz: quando Abiatar foi expulso, a palavra proferida lá em Siló, agora finalmente se cumpre. Mas se você lembrar daquela palavra, não era só a palavra de expulsão daquela linhagem. O Senhor diz: no seu lugar, quando eu arrancar todo mundo, eu vou levantar um sacerdote fiel. Então a promessa não dizia apenas respeito à remoção da casa de Eli, mas há uma substituição, pelo que Deus disse: um sacerdote fiel, que fará o que eu tenho no coração e na mente. Agora pergunta: quem é o sacerdote fiel em quem se cumpre essa palavra? Durante todos os dias de Davi, eu disse que Abiatar e um outro sacerdote andaram juntos. O nome desse sacerdote é Zadok, que significa justo. Nos dias de Salomão, quem assume toda a liderança do sacerdócio é Zadok. E a partir de Zadok, Deus tem o cumprimento daquilo que estava no seu coração e na mente. Uma casa duradoura, uma linhagem duradoura, ou seja, aquele
DNA de compromisso e fidelidade que Deus encontrou em Zadok é reproduzido geração após geração após geração. Mesmo quando chegamos ao período do pós-exílio de Babilônia, onde a maioria dos sacerdotes e levitas se corromperam, a linhagem de Zadok não se corrompeu. Ela permaneceu fiel. E deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos vivendo dias que são um grande desafio. Porque nós muitas vezes olhamos e vemos o padrão ministerial baixando. Não é apenas a ética, o padrão de santidade determinado por Deus baixando. Mas eu quero te dizer o seguinte, não é porque todo mundo resolveu fazer a coisa errada que o errado virou certo. O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, ou quase ninguém esteja fazendo. E o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Quando todos os sacerdotes se corromperam, a linhagem de Zadok diz, nós não. Deus deu através de nosso pai um trilho, nós vamos nos mover dentro do trilho dos princípios, nós não vamos abandonar isso. E o que nós precisamos entender é que essa decisão deles é nada mais, nada menos do que o cumprimento de um propósito estabelecido pelo próprio Deus para os seus obreiros. Então, quando você entende a promessa de um sacerdote fiel e de uma casa firme, você vai entender o desfecho lá na frente do texto que nós lemos. Mas para entender o que aconteceu aqui, nesse episódio, a partir da casa de Eli, a gente tem que voltar um pouquinho mais na história. E eu quero que você vá comigo para Números capítulo 25. Enquanto você localiza o texto, eu quero ganhar tempo e fazer um resumo breve. Depois do episódio das serpentes abrasadoras registrado em Números 21, nós temos agora a história dessa figura mística, misteriosa que é Balaão, que aparece no cenário. Contratado por Balaque, rei dos Moabitas, com a seguinte declaração, eu sei quem você abençoar será abençoado, quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Ele é contratado por Balaque para amaldiçoar a nação de Israel. Apesar das advertências de Deus, ele segue, insiste. O Novo Testamento diz que Balaão amou o prêmio da injustiça, mas que em 4 tentativas de amaldiçoar o povo, Deus converte a maldição em bênção. Depois de 4 tentativas frustradas, Balaque está aborrecido e diz, você vai perder o prêmio que eu ia te dar. Balaão, que não quer perder o prêmio, diz, calma aí, nós vamos achar um jeito. Ele diz, não tem jeito. Você tenta abençoar o povo, amaldiçoar o povo e acaba abençoando. Você mesmo fala de um Deus que protege eles. Balaão diz, nós vamos achar um jeito. Eu imagino Balaque dizendo, se a maior força do universo está defendendo eles, quem é que vai conseguir atacar? Eu imagino Balaão olhando para ele dizendo, essa é a chave. Se ele é a maior força do universo, nós nunca vamos passar esse muro de proteção, nunca vamos vencê-lo. Então só sobrou uma chance. Se a gente conseguir fazer com que o Deus que é aliado vire inimigo e ataque eles, aí ninguém pode pará-lo, porque ele é a maior força do universo. Imagina o Balaque dizendo, é o povo dele, que ele defendeu, vem abençoando. Por que você acha que ele ia virar inimigo? Ele diz, eu tenho uma ideia que pode funcionar. Ele diz, você vai enviar as mulheres do seu povo a seduzir os homens de Israel. Mas quando elas fizerem as propostas dos préstimos sexuais, nós não vamos praticar só prostituição natural. Nós temos que colocar junto a espiritual. Então elas não vão cobrar dinheiro. Elas vão exigir que os israelitas se curvem diante dos deuses de vocês. Aí nós levamos esses homens à prostituição natural e espiritual junto. E Deus vai se irar contra eles. E Deus mesmo vai julgá-los. Pensa num conselho que deu certo. Você só descobre que isso foi conselho de Balaão em Números 31:16. A Bíblia fala isso. Mas no Novo Testamento, Jesus se refere a esse conselho de Balaão. Então, é nesse momento que a palavra de Deus diz aqui em Números 25, versículo 1, o seguinte. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, exatamente como havia sido previsto. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse ao juiz de Israel, cada um mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal-Peor. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto ele chorava, diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação,
pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou-me a ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo. Repita comigo: aliança do sacerdócio perpétuo. Qual a razão disso? O texto diz: porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Gente, nós não estamos estudando só a história de um povo. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, que essas coisas que sobrevieram a Israel foram escritas para advertência nossa, para exemplo nosso de quem são chegados os fins dos tempos. Deus não queria apenas que eu e você soubéssemos o que um dia aconteceu na história. Ele queria nos instruir para o tempo que nós vivemos hoje. Então nós temos um momento onde o povo se entrega à prática do pecado. E nós temos um líder, Finéias, neto de Arão, filho de Eleazar, que era filho de Arão. Ele passa a mão numa lança, vai atrás desse casal, e a Bíblia diz: executou a ambos. Nesse momento, a praga cessou. 24.000 pessoas já haviam morrido debaixo do juízo daquele pecado. Mas Deus olha e diz: eu vi em você um zelo de santidade que me agradou. Então eu quero dizer algo: eu estou fazendo com você, Finéias, a aliança do sacerdócio perpétuo. Ele está dizendo: você e a sua linhagem jamais serão arrancados do ministério. O que é que Deus está dizendo com isso? Deus está dizendo: é esse DNA de zelo, de santidade, de fidelidade que eu estou procurando, e quando eu encontro, esse é o DNA que eu quero garantir que seja reproduzido. Quem está entendendo, diga amém. Agora, Arão tinha 4 filhos, 2 morreram por levar fogo estranho diante do Senhor, sobraram 2, Eleazar e Itamar. Deus não está dizendo que a linhagem de Eleazar, ou através de outros filhos que não fossem Finéias, ou que a de Itamar estavam fora. Todos eles continuam no sacerdócio, mas de Finéias para baixo, Deus diz: aqui tem um grupo que está garantido e nunca será removido. Lá na frente, a gente vê a prova de que os outros descendentes de Arão continuaram inclusos, porque quando você estuda a linhagem de Eli, ele era da linhagem de Itamar, e estava liderando o sacerdócio. Deus não deixou de dar oportunidade aos demais, mas quando a coisa bagunçou, e Deus disse: eu vou arrancar essa turma comprometida, e eu tenho que levantar um sacerdote fiel. Aonde você acha que Deus foi procurar? Nós dissemos que Zadok é o cumprimento dessa palavra. E quando você vai estudar a linhagem de Zadok, e aqui é outro detalhe interessante, porque muitas vezes a gente acha que essa genealogia toda que está na Bíblia é só chatice. Mas em 1 Crônicas, capítulo 6, de 49 a 53, você descobre que Zadok, ele vem da linhagem de Finéias, neto de Arão. Na hora que a coisa corrompeu, Deus diz: não dá não, eu preciso de gente séria. Aonde Deus foi procurar? Lá naquele grupo, que diz: esses têm aliança do sacerdócio perpétuo. E Deus volta a pegar alguém dessa linhagem que continua reproduzindo o DNA de compromisso. Nos dias do pós-exílio de Babilônia, quando Israel chegou no auge da apostasia, a Bíblia diz que os filhos de Zadok não se corromperam. Você vai estudar no livro de Esdras, a genealogia de Esdras, o grande sacerdote reformador do período pós-exílio. E lá em Esdras 7, de 1 a 5, você descobre que Esdras é da linhagem de Zadok, e portanto da linhagem de Finéias, aquela que Deus diz: terão aliança do sacerdócio perpétuo. O que nós temos naquele versículo que lemos de Ezequiel 48 é o desfecho de um plano, de um projeto de Deus, desde o início, a respeito dos seus ministros. E quando a gente entende o que é essa promessa da casa firme, o que é Deus removendo uma linhagem corrompida, preservando aquela que preserva o DNA de compromisso, nós chegamos a uma única conclusão. Eu quero te perguntar agora, depois de falar da promessa da casa firme, o que leva alguém a ser estabelecido por Deus no ministério, e o que leva alguém a ser removido do ministério.
Nós já aprendemos com Eli que infidelidade leva alguém a ser removido do ministério. No entanto, o que levou primeiramente Arão e toda a tribo de Levi a estarem no sacerdócio? Você já parou para se perguntar isso? Quase sempre no Velho Testamento, quando Deus fala de tirar o povo de Israel, não existe menção de uma tribo sacerdotal. Pelo contrário, em Êxodo 19, 5 e 6, depois que eles chegam no Monte Sinai, já tendo saído do Egito, as palavras que Deus declara sobre eles são: vocês serão um reino sacerdotal. Deus está dizendo: eu quero um reino inteiro de sacerdotes. Deus nunca esteve atrás de uma única tribo. Em algum momento uma tribo é separada das demais, mas esse não era o projeto. O que nós mais defendemos na bandeira da reforma levantada há mais de 500 anos é o sacerdócio universal do crente, além da salvação por fé e não por obras. E nós tiramos essa declaração de uma afirmação de Pedro: vós sois a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro está citando ipsis literis a declaração que Deus faz a Moisés em Êxodo 19, 5 e 6 sobre toda a nação de Israel. Então essa ideia do sacerdócio universal vem daquela promessa para Israel. Mas no momento uma tribo foi separada das demais. Se você entender quando isso aconteceu, talvez você consiga entender o porquê. E o único texto do Velho Testamento que fala quando isso aconteceu está lá em Deuteronômio, no capítulo 10 e no versículo 8. Deuteronômio, que é chamado, significa segunda lei ou repetição da lei. O momento onde Moisés apresenta os highlights, os melhores e piores momentos da trajetória de Israel até Canaã e os principais mandamentos. Ele afirma em Deuteronômio 10, versículo 8, ele diz: por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por esse mesmo tempo. Do que Moisés está falando? Ele se refere aos dois momentos, a primeira e a segunda subida no monte, onde ele permanece 40 dias recebendo as tábuas do mandamento. As primeiras ele quebrou e ele sobe a segunda vez. É entre a primeira e a segunda subida que ele está mencionando, que ele diz: foi nesse tempo que o Senhor separou a tribo de Levi. Pergunta: o que aconteceu nesse tempo? Dá uma olhadinha comigo, Êxodo capítulo 32, versículo 25. Moisés desce do monte por uma palavra de Deus: seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. O Senhor diz: eu vou destruí-los. Moisés dá um sermão em Deus sobre como ser Deus, não faz isso não. Mas quando ele desce e vê o que aconteceu, ele mesmo quebra as tábuas da lei. Como quem diz: não brinco mais, chega, estou fora, desisto. E o verso 25 diz o seguinte: vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Essa palavra traduzida aqui, desenfreado, no original hebraico significa desenfreado, sem freio. Vendo que o povo estava sem freio, em outras palavras, imparável, pois Arão o deixara à solta, sem cabresto, para a vergonha no meio dos seus inimigos. Pôs-se em pé, obrigado, à entrada do arraial. Agora eu quero que você entenda aqui algo comigo. O que é a entrada do arraial? Hoje, quando você chegou, provavelmente passou pela entrada principal do templo. E ela só é entrada para quem está do lado de fora. O mesmo lugar considerado entrada, na hora que você for embora, será chamado de saída. Porque o que faz daquela linha que você passou, entrada ou saída, é o lugar onde você está. Se você está do lado de dentro, ela é saída. Se você está do lado de fora, ela é entrada. Quando a Bíblia diz que Moisés se pôs à entrada do arraial, está dizendo que ele saiu dos limites do arraial. E quando ele passa o limite que define o arraial, então ele está do lado de fora, portanto a entrada. De lá, ele grita para quem está dentro. Olha o que o texto diz: pôs-se em pé à entrada do arraial e diz: quem é do Senhor, vem até mim. Já que ele não consegue parar o povo e impedi-los de pecar, ele sai do meio do povo e diz: quem está do lado do Senhor, já que não dá para parar todo mundo, se posiciona e vem para o lado de cá. A Bíblia não diz isso. Na minha cabeça, imagina ele pegando aquela vara, fazendo a risca no chão, e diz: quem é pelo Senhor, passa para o lado de cá. Quem foi que passou a linha? O texto diz: então se juntaram a ele todos, não alguns, não a maioria, todos os filhos de Levi, uma tribo inteira, se posiciona do lado de Moisés, que também era levita. Então,
a palavra de Deus nos diz assim: aos quais disse, ao grupo do lado de fora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra seu filho, cada um contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Imagina Moisés falando com essa turma: o que Deus vai pedir para vocês agora é difícil, é pesado, vai ser doloroso, é um desafio, mas se vocês obedecerem a Ele, uma bênção vai resultar dessa obediência hoje. Vocês já se posicionaram do lado dele, agora executem juízo contra o pecado. Faça essa nação infreável parar, ainda que com juízo. E eles entram, diz a Bíblia, e ele dá uma orientação e diz: não vá atrás do estranho, vá atrás do seu amigo, do seu vizinho. Mas se vocês obedeceram, ele vai trazer hoje uma bênção. Que bênção é essa? Lá na frente, quando ele conta esse momento da história, ele diz: foi nesse tempo que o Senhor escolheu a tribo de Levi, atrás de quem Deus estava para trabalhar para ele e servi-lo. Gente que demonstrasse fidelidade e compromisso com ele. Quem está entendendo, diga amém. E quando Deus encontra, Deus diz: é com esse grupo e não com aquele que eu vou contar. Lá na frente, quando Finéias resolve passar a mão numa lança e executar juízo, você acha que ele teve a ideia e a criatividade sozinho? Ou que esse menino cresceu ouvindo as histórias do pai e do avô sobre esse dia que separou a tribo? Ele diz: nós entramos nesse negócio por um compromisso, nós permaneceremos no ministério pelo mesmo compromisso. E quando você chega no Novo Testamento não é diferente. Paulo escreve aos Coríntios e diz: o que se requer dos dispenseiros é que sejam achados fiéis. Só isso. Mas o que era para ser só isso, infelizmente hoje em muitos lugares está aparecendo tudo isso. O que leva alguém a entrar no ministério, fidelidade. O que leva alguém a sair, falta dela. Por muito tempo eu imaginei que Saul nunca teve uma chance real. Eu pensava: o povo queria um rei, Deus falou: pega esse aí para se divertir até aparecer alguém que preste. Eu nunca achava que Saul teve uma chance real. Até que um dia eu estou lá meditando em 1 Samuel 13:13. E aí o profeta Samuel diz para ele: se você tivesse obedecido o Senhor, Ele teria confirmado o seu reino para sempre. Eu levei um susto, falei: pera, o que é isso? Teria confirmado para sempre. Samuel está dizendo: Ele não queria te substituir. Você só foi substituído por falta de fidelidade. Agora o Senhor já procurou um homem que lhe agrade. E quando Deus acha o homem que lhe agrade, Deus faz uma promessa para ele, que se você pensar bem, é a continuidade do que foi oferecido para esse homem. O que significa: seu reino seria confirmado para sempre. Que Saul não ia morrer nunca. Que ele ia virar uma espécie de Highlander, que se ninguém cortasse a cabeça ia viver de geração em geração. É claro que não. É aqui que nós precisamos entender a continuidade geracional. Estevão nos dá uma informação no Novo Testamento que não tem no Velho, que é a duração do reinado de Saul. No Velho Testamento a gente sabe que Davi reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos, mas não existe nada claro sobre o tempo de reinado de Saul. Estevão, em Atos 7, pregando, diz: Saul reinou 40 anos. Irmão, me diz o que foi que ele perdeu. Ele reinou o mesmo tempo que Davi, o mesmo tempo que Salomão. Quem perdeu não foi Saul, foi a sua continuidade geracional, que foi cortada fora, porque reproduziria o DNA de infidelidade. Agora, quando Deus diz: seu reino duraria para sempre, e você vê que no substituto que é Davi, Deus fala a mesma coisa: sua linhagem vai reinar para sempre. Deus prometeu a Davi uma casa firme, estável, duradoura. E já vimos que isso na Bíblia significa continuidade geracional. Deus diz: nunca faltará descendente seu que se assente no trono. O que é que Deus estava dizendo? Não só vocês vão governar por muitas gerações, de repente virá um da sua linhagem que se sentará no trono para reinar para todo sempre. Deus estava prometendo: o Messias virá da sua linhagem. O que me faz suspeitar, não vou pôr isso como doutrina, só especulação, que se Saul não tivesse falhado, talvez hoje eu e você, em vez de cantar que Jesus é o leão da tribo de Judá, cantaríamos que ele é da tribo de Benjamim. O que Saul jogou fora não foi os dias do seu reinado, foi a continuidade geracional.
Quem está entendendo, diga amém. Um dia eu estava falando isso a um grupo de pastores, um resmungou em voz alta para eu ouvir. Até agora só citou texto do Velho Testamento. Falei, eu te dou um do Novo. Apocalipse 2, carta ao anjo da igreja de Éfeso. O Senhor disse, se você não se arrepender, eu venho contra ti, removo o seu candeeiro. Do que Deus está falando? No capítulo 1, João tem uma visão, 7 candeeiros de ouro, 7 estrelas. O anjo explica, os candeeiros são as igrejas da Ásia, as estrelas são os mensageiros das igrejas. Agora Deus está falando com um dos anjos, um dos mensageiros. Se você não arrepender, o candeeiro, a igreja que eu te entreguei, eu tomo de volta de você. Porque do Velho para o Novo Testamento, nós não temos uma mudança dos princípios de Deus. Nós temos uma progressão na revelação de um processo que Deus quis que nós fôssemos entendendo de forma ampliada ao longo do tempo. Mas Deus não mudou. As pessoas hoje em dia falam de Velho e Novo Testamento, quase como se no Velho Testamento Deus era ruim e depois ele converteu e ficou bom. Irmão, Deus não muda, Ele é o mesmo. A revelação dele progrediu, mas Ele não mudou. Eu não aguento mais ouvir essa conversa de que no Velho Testamento era de um jeito, no Novo era do outro. Alguns aspectos sim, princípios do caráter, do plano e do propósito de Deus não mudam de uma aliança para outra. A gente precisa entender isso. Agora, outro dia eu vi alguém falando, não, no Novo Testamento não tem juízo. Falei, alguém tinha que ter avisado Ananias e Safira, morreram à toa. Falei, alguém tinha que ter avisado Jesus, que fala para aquela mulher que ele chama de Jezabel, eu vou te pôr de cama, eu vou matar seus filhos. Como que o mediador da nova aliança não sabia que não tinha juízo e está julgando os outros? Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus. Irmão, não se engane. Não só há juízo no Novo Testamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos orando por avivamento. Quanto maior a medida de glória, maior a medida de juízo. É nesse ambiente que Ananias e Safira caem mortos. Deus não mudou os seus padrões. E para terminar, o que eu quero que você leve em questão é o seguinte. Durante muito tempo, a igreja foi conhecida como o único exército que abandona para trás o seu serviço. Infelizmente, nós carregávamos esse adjetivo. Começamos a aprender um pouco mais sobre misericórdia, sobre restauração, sobre novas oportunidades. E começamos a crescer na ideia de recuperar ministros que tropeçaram. Mas aí nós saímos de um extremo, ou ninguém prestava para mais nada. E fomos para um outro extremo. De que agora alguns, diferente de antigamente, que sabia que não tinha mais jeito, disse, se eu fizer uma babada vai ter chance para mim. E eles têm um pouquinho mais de encorajamento para fazer o que é errado. Eu quero terminar te dizendo o seguinte, é melhor não pecar do que pecar e ser restaurado depois. Nós não vamos negar que tem restauração para quem pecou. Mas eu quero te garantir que é melhor não pecar do que pecar e ser restaurado depois. Porque todo pecado, mesmo que perdoado, tem consequências. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Quando aqueles 12 espias voltam de Canaã, 10 deles inflamaram a terra, o Senhor os fulminou na hora. Mas porque o relatório deles contagiou uma geração, Deus diz para Moisés, vaza daí do meio que eu vou matar todo mundo. E de você eu faço uma geração que vai possuir a terra. Recomeço com você. Moisés disse, Deus faz isso não, tem misericórdia deles, perdoa. Deus disse, tá bom, perdoei. Não vou matar eles. Agora. Todo mundo volta para o deserto. Para cada um dos 40 dias espiando a terra, para cada dia 1 ano. 40 anos, Deus diz, vou matar ele aos poucos. Mas ninguém vai entrar na terra. Mas Deus, o Senhor perdoou ou não perdoou? Perdoei. Tanto que não vou matar agora. Mas vou matar aos poucos. Irmão, deixa eu te dizer, a ideia de que o perdão remove qualquer consequência, ela é equivocada. Segundo Samuel, capítulo 12, Natã confronta Davi. Conta uma história que eu acho que os pastores e líderes deveriam adotar essa estratégia nos seus aconselhamentos. Jesus disse que a gente vê o cisco no olho do irmão de longe, só não vê a trave no nosso. Outro dia alguém falou, não pastor, a gente é ruim de enxergar problema. Eu falei, não, a gente é ruim de enxergar o nosso, porque o dos outros a gente vê bem. Então Natã conta uma história como se fosse uma terceira pessoa, porque cisco no olho dos outros a gente enxerga. Davi fica revoltado, sem saber que estava falando dele. E como rei ele sentencia esse homem à morte. Esse homem tem que morrer. Natã diz, pois é, pela sua falta de entendimento, vou explicar, esse homem é você.
Agora, pela lei de Moisés, Davi tinha que morrer tanto pelo adultério como pelo homicídio. Agora, pela sentença real, proferida pela sua própria boca, ele tem que morrer. E aqui nós temos uma janela de graça se abrindo no Velho Testamento. Ele diz, mas você não vai morrer. Teu pecado foi perdoado. Eu imagino que enquanto Davi está assim, preparando aquele, ô glória, Natan já atropela ele e diz, mas a espada dos amonitas que você usou contra Urias jamais se apartará da tua casa. Você foi perdoado, Davi, mas o que você fez com a mulher do cara escondido, vão fazer com as suas à luz do dia. Irmão, a vida de Davi, com o perdão da palavra, virou uma desgraça, um inferno depois desse dia. Porque a espada avança dentro da sua casa. Nas minhas contas levou pelo menos 11 anos, mas um dia Absalão arma uma tenda. Talvez Davi já tivesse até esquecido. Ele arma uma tenda, possui todas as concubinas de Davi diante de toda a nação, para mostrar que a rebelião e a revolta dele não tinham mais retorno. E aí Deus mexe no ponto que mais doeu em Davi. Mas a criança que foi gerada dessa relação vai morrer. O homem, segundo o coração de Deus, passa 7 dias prostrado, sem comer, sem levantar, chorando, intercedendo pela criança. A criança não, Senhor, a criança não. E Deus diz, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E morreu. Mas Deus, espera aí, o pecado foi perdoado ou não foi? Foi. Mas as consequências se manifestam. Quem está entendendo, diga amém. Ah não, pastor, só a história do Velho Testamento, vamos para o Novo. Saulo se converte, foi o grande perseguidor da igreja. Qual foi a primeira palavra profética que ele recebe? Ananias chega e diz, Saulo, irmão, o Senhor que te apareceu no caminho mandou dizer, cara, teu ministério vai bombar. Ministério internacional, você vai falar para os gentios, vai rodar o mundo. Vai ter entrada e acesso aos grandes líderes mundiais. Você vai falar diante de reis. Imagine só Paulo, aleluia, glória a Deus. Mas tem um negocinho que ele mandou falar também. Quer ver o que eu digo, né? Paulo diz como é que é? Um negocinho aí, repete. Ele mandou te dizer assim, eu te mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Imagino Paulo engolindo seco. É o cara que entendeu a graça e justificação como nenhum outro, mas sua primeira palavra profética foi, perseguiu uma igreja, bonitão, não foi? Foi. Agora vai ver o que é bom, está perdoado. Mas vai colher o que plantou. Naquele dia Paulo ganha o dom do para-raio. Onde ele vai, irmão? Confusão. Apesar de perdoado. Quem está entendendo, diga amém. Sabe qual é o nosso problema? É a incapacidade de ver que pecados, mesmo que perdoados, podem diminuir aquela herança dos santificados. Você lembra de Moisés e Arão? Que o Senhor fala para eles, eu quero que vocês falem a rocha. E aí você vê lá em Números 20, versículos 12 e 13, que os dois, em vez de falar, feriram. Aí o Senhor chama os dois bonitão para a conversa, diz, Arão e Moisés, se apresente. Imagino eles, cabeça baixa, mão para trás, que nem jogador fazia com juiz antigamente, quando tinha respeito, filho com pai. O Senhor diz, eu mandei vocês falar a rocha. Sim, Senhor. Mas ao invés de falar, vocês feriram. Sim, Senhor. E disse, pois é, porque vocês não me honraram, porque vocês me desobedeceram, vocês não vão entrar na terra prometida. Não era o tipo de pecado que os lançaria fora do ministério, mas foi o tipo de pecado que diminuiu a herança deles. Eles saem de Cades Barneia, andam um pouquinho, chegam no Monte Hor. Deus diz para Moisés, sobe com Arão, seu irmão, e o seu sobrinho Eleazar, o filho dele. Quando chegar lá em cima, tira as vestes sacerdotal de Arão. Coloquem Eleazar, vocês dois descem. Arão fica, vai morrer. Por quê? Eles estão no limiar da terra. Deus diz, não vai entrar. Aí você pula o capítulo 21, episódio das serpentes abrasadoras, 22 a 25 de Balaão. Quando chega no 27, parece muito tempo, mas não é. Chega a vez de Moisés. Deus diz, agora você, bonitão, sobe para o Monte Abarim. Diferente, seu irmão, vou deixar você olhar a terra. Eu sempre achei que Deus deu mais moral para Moisés. Hoje eu já questiono isso. Eu acho que Deus estava de provocação e disse, olha o que é que você perdeu. Olhar. Mas só olhar, porque não vai entrar não. Porque os nossos pecados, ainda que perdoados, eles trazem consequências e eles afetam a nossa herança. Então termina comigo no livro de Ezequiel, capítulo 44, a partir do versículo 10.
Nós vamos voltar no mesmo Ezequiel, que fala da mesma linhagem de Zadok. Mas primeiro, nós temos uma informação importante. Ele diz: os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andaram transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Eu gosto da Almeida atualizada, que é o tipo de tradução por literalidade. Mas muitas vezes gosto de comparar com a NVI, que é o tipo de tradução chamada por equivalência. Ela nem sempre traduz, às vezes ela interpreta. Isso pode ser ótimo e às vezes pode ser um perigo. NVI diz: sofrerão as consequências da sua iniquidade. Porque se levarão sobre si a iniquidade, não é que não foram perdoados. Mas a iniquidade cometida, agora perdoada, vai trazer prejuízo. Qual o prejuízo? 11. Contudo, eles servirão no meu santuário. Então eles não foram descartados do ministério. Eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo, ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo. Estarão perante este para lhe servir. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio. Todas as outras funções que Deus descreve é a de meros levitas, mas Deus diz sacerdócio não. Nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo, de todo serviço e de tudo que se fizer nele. Deus rebaixou esses sacerdotes à função de meros levitas. Alguém que era só um levita jamais poderia fazer o que um sacerdote faria. Deus não precisaria dizer que era proibido. Deus está pegando gente que antes era sacerdote e diz: por causa do pecado de vocês, não vou descartar. Vocês estão perdoados, vocês serão reaproveitados no ministério, mas não estarão na mesma posição que estariam se tivessem sido fiéis. Quem está entendendo? Agora olha o 15 e 16, aqui a gente termina. Quero até que você fique em pé para ler o 15 e 16, para parecer que está acabando mesmo. Ezequiel 44, 15 e 16. Mas os sacerdotes levitas, preste atenção agora, os filhos de Zadok, a linhagem de Zadok, a casa de Zadok, o sacerdote fiel, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem. Estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. A herança dos santificados não é apenas um pedaço de terra à volta do templo. Não é apenas uma herança natural e física. O Senhor está dizendo que vocês vão ter um lugar na minha presença que outros não terão. Vocês vão ter um lugar de acesso diante de mim que outros não terão. Irmão, preste atenção, eu não estou pregando aqui um evangelho do mérito. Alguns tentam tirar o que a gente fala do contexto. O que eu estou falando aqui é semeadura e ceifa. O que eu estou falando aqui é reciprocidade. Deus diz: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. Nós estamos criando uma distorção da graça, onde não existe mais semeadura e ceifa, onde não tem colheita do que se planta, onde não existe reciprocidade e nem precisa ter um código de honra. Eu quero te dizer, a palavra de Deus não admite isso. Nenhum de nós será santo só com a sua força. Algo que nós temos que entender, isso não é assunto de hoje, é que a graça é a maior força empoderadora para viver santificação. Mas se nós não entendemos esse princípio, jamais viveremos a herança plena. Há um grito no coração de Deus por uma linhagem de Zadok, que mesmo que não seja literal, que continue se multiplicando, de gente que honre ao Senhor com a sua conduta, com a sua postura. Há uma herança para os santificados e nós precisamos persegui-la, não apenas porque queremos colher os resultados disso, mas principalmente porque queremos o sorriso no rosto dele. Quem está entendendo, diga amém. Outro dia um cara falou para mim, falou: não entendo você ficar pregando santidade desse jeito. Ele falou: nada que eu fizer de bom vai fazer Deus me amar mais, e nada que eu fizer de ruim vai fazer Deus me amar menos. Falei: isso é verdade? Falei isso para meu filho um dia, falei para ele. Quando ele chegou com um boletim em casa que tinha uma nota vermelha, ele estava apavorado. Falei: filho, deixa eu te explicar uma coisa.
Nada que você fizer de ruim vai fazer eu te amar menos. Nada que você fizer de bom vai fazer eu te amar mais. Eu não te amo pela sua performance, eu te amo porque você é meu filho. Pensa o menino, está tremendo de medo. Aí o rostinho dele foi aliviando, uma paz foi entrando. Mas daqui a pouco a carinha de paz foi mudando para uma cara de malandragem. Quase como quem diz, então liberou geral. Eu falei para ele, mas se você quiser me agradar, a conversa é outra. Tem duas doutrinas bíblicas bem distintas. Uma fala do amor que Deus tem por você. A outra fala de agradar. A Bíblia diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os que estão na carne são amados por Deus? São. Os que estão sem fé, na incredulidade, são amados por Deus? São. Mas vão para o inferno mesmo amado. Porque não é o amor de Deus que muda o destino deles. É a resposta deles ao amor de Deus. E aí entra nesse terreno de agradar. E a gente precisa de uma reforma doutrinária a respeito do que é agradar a Deus. O Senhor nos chamou para viver nesse lugar. Quem está entendendo, diga amém. Pai, a tua palavra foi pregada. Eu tentei da melhor forma possível repartir aquilo que o Senhor nos tem orientado. Mas se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só uma aula de história ou um pouco de teologia. Nós precisamos de mais do que isso. Eu oro que o Senhor vivifique a tua palavra no coração dos meus irmãos e irmãs. Que o Senhor não apenas traga entendimento espiritual, como também traga aplicação prática, personalizada na vida de cada um. Que nós possamos perceber o grito do teu coração por uma geração zelosa, que entende que a graça não apenas se manifestou trazendo salvação a todos os homens, mas também ensinando-nos que, renegadas as paixões, as impiedades mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro que nesta manhã, diante do entendimento e do temor do entendimento da tua palavra, cada um dos meus irmãos e irmãs possa renovar seu posicionamento de consagração, de santificação diante do Senhor. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Irmão, olhe para cá um instante. Deixa eu terminar com esse pensamento. Em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo diz que o ministério começa com a vocação. Pessoas se sentem vocacionadas. Mas ele diz, não adianta só ter vocação, tem que ter qualificação. E depois, eles têm que ser experimentados, provando as qualificações, para só em quarto lugar ser estabelecido. Quando você pega 1 Timóteo 3, há uma lista de qualificações, juntando o que ele fala dos bispos, dos diáconos, eliminando as repetidas, mas juntando essas duas listas, você tem 16 características explícitas. Podemos discutir pelo menos uma implícita, além das 16. Mas vamos ficar só nas 16. Das 16 explícitas, só uma diz respeito à habilidade. Seja apto para ensinar. Todas as outras 15 são traços de caráter. Agora, o que a igreja fez nos últimos séculos? A gente descartou as 15. E a gente concentra todo treinamento de liderança só no seja apto para ensinar. Dando habilidade, habilidade, habilidade. Quando o ministério deveria ter como principal força o exemplo. Paulo diz, seja meu imitador. Hoje em dia a conversa, não olha para o homem não, irmão, olha para Jesus. A primeira geração dizia, olha para nós como nós olhamos para Jesus. Nós somos sérios em copiá-lo e você vai poder copiar a gente. E esse código de dignidade dos ministros precisa ser restaurado. É isso que Deus está nos chamando. Eu não aguento mais andando pelo Brasil e pelo mundo, ver pastores e líderes tropeçando e caindo. Eu não aguento mais. Deus não é como Davi, ele não bota um Urias na linha de frente para que morra. O ministério não tem que ser uma missão suicida. É só nós nos conectarmos corretamente com ele. Nenhum de nós precisa terminar mal. Mas durante muitas vezes eu tenho orado a Deus, tenho dito, Senhor, se a corda for arrebentar para o meu lado, o Senhor é o Deus onisciente. Se eu não for segurar a onda, eu lhe imploro, me leva antes. Não me deixa viver para desonrar o seu nome. Você consegue imaginar? Se em vez de tanto escândalo, como a gente tem hoje em dia, se a gente tivesse homens
que fossem olhados, homens e mulheres, pela sociedade como gente digna de ser copiada e de exemplo, o impacto que o Evangelho de Jesus não teria na terra. Mas existe não só um grito no coração de Deus, há uma convocação que começa pelos ministros. Chorem os ministros do altar. Há um chamado ao arrependimento, ao conserto, à santificação. Nunca você vai achar na Bíblia e história avivamento sem santificação. A gente está orando muito por avivamento e santificando pouco. Se a gente combinar um pouco mais de santificação, pode até orar menos por avivamento, que ele vai manifestar mais rápido. Alguém tem que tomar esse microfone de mim. Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Deus te abençoe.